Olá, amigos logos da Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos falar sobre as 10 principais descobertas relacionadas a Abraão, certo, pessoal? Desde já peço para que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para ver se vocês estão inscritos, tá bom, pessoal? Então esse artigo aqui, né, tem um tempo, no caso, é da revista, do artigo do blog de arqueologia, certo? Aqui do Die for Truth, certo? Então, eu estou aqui divulgando também, para quem talvez não conheça, que aqui eu divulgo no canal material exclusivo, tá bom, pessoal? Importantíssimo, que corroboram e dão evidências da Bíblia, certo? E por isso eu peço para que vocês apoiem meu canal aí, para que assim eu traga mais vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos dessa série de arqueologia bíblica, deixe aqui nos comentários, certo, pessoal? Então, nós estamos aqui, tá? Eu também já publiquei artigos sobre isso. Aqui nós estamos. Ó. Abraão foi o primeiro e maior dos patriarcas hebreus, certo? Sua história se desenrola em 15 capítulos do livro de Gênesis. Então nós vemos lá que de onde Deus o chamou, porque a existência dele é questionada, né, por ateístas, céticos e minimalistas, né? Em nossa próxima lista aqui, vamos ver essas 10 evidências aqui que ajudam, que corroboram, certo? Então é importante isso, pessoal. Em vez de alguns céticos simplesmente descartarem a Bíblia como fantasiosa, é importante nós analisarmos realmente tudo, né? E aqui está, todas as evidências, né? Existem inúmeras, né? Aqui, olha que interessante. As evidências arqueológicas são quase sempre fragmentares e incompletas, especialmente quando olhamos para o passado, certo? Ou seja, nem sempre é tão exato quanto esses ateístas, quando alguns pensam no caso, né? Porque se eu perguntar para um ateísta, pedir para ele evidências da existência de Aníbal, o que ele vai dar, né? Dito isto, existem inúmeras descobertas que demonstram aqui. Então, nós vamos ver aqui, né? De acordo com a cronologia convencional, certo? Então, o que nós vimos aqui, ó, existem inúmeras descobertas que demonstram que as narrativas patriarcais das escrituras refletem com precisão o período de tempo em que se passam, né? De acordo aqui nós vimos, né? De acordo com a cronologia convencional que interpreta os dados bíblicos de maneira direta, Abraão, então conhecido como Abrão, nasceu em cerca de 2166 a.C. Tá? As notas, nós vamos ver depois, estão todas aqui na referência. Se isso estiver correto, Abraão nasceu na Idade do Bronze Intermediária, mas viveu a maior parte de sua vida na Idade do Bronze Médio, que começou cerca de 2100 a.C. Outros estudiosos da Bíblia interpretam a data numérica de forma honorífica, em vez de números literais de base 10, e acreditam que Abraão viveu mais tarde, no período do Bronze Médio II, cerca de 1900 a 1550. Certo, pessoal? Então é importante analisar isso, tá? Todas essas informações históricas e também com fontes acadêmicas aqui, tá? E se vocês quiserem aprender mais, eu recomendo o Combo Acadêmico em Teologia da Universidade da Bíblia, que o link oficial que está na descrição, tá, pessoal? Também do Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, que tem acesso vitalício. Todos os links vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então nós vamos ver aqui na maior parte, aqui escolheram itens que seriam geralmente aceitos por ambos os grupos de estudiosos, independentemente de sua cronologia. Assim, não inclui achados como Tal el-Haman, cuja identidade depende fortemente da cronologia de cada um. Alguns acreditam que seja Sodoma bíblica, outros não. Então vamos aqui, né? Dar uma passada aqui nas descobertas. Cidade de Ur. Tá, pessoal, interessante que o artigo aqui fala dessa cidade do Ur do Norte, né? Mas eu tendo a pensar que aqui, no caso, Abraão viu na Ur do Sul aqui. Nós vamos ver, né? Então, este mapa mostra as viagens de Abraão do Norte, de Ur até Arã e até Canaã, certo? Temos uma outra aqui, né? Duas cidades antigas são as principais candidatas a Ur dos caldeus, em hebraico Kasdim. Urfa, na atual Turquia, o centro da civilização urrita, e Tel el-Muqayyar, no atual Iraque, a cidade suméria de Ur, que seria essa aqui, ó, né? De acordo com Mark Wilson, o consenso de uma geração anterior era que a Ur da Anatólia era a Ur de Abraão. Quando Leonardo Woolley descobriu os cemitérios reais da Ur de Suméria em 1927, ele declarou que suas descobertas eram dignas de Abraão. Então vocês vejam porque tem essa aqui, né, no caso, que tem a Ur aqui, dos Sumérios, e a Ur aqui ao norte, certo? Desde então, o consenso tem sido que a Ur do Suméria foi o local de nascimento de Abraão.
Existem razões convincentes para acreditar que a geração anterior pode ter identificado corretamente Ur, na Anatólia, como a cidade natal de Abraão. Então o artigo aqui opina aqui. Eu parto daqui, que é aqui desse Ur, certo? O professor do Antigo Testamento, Tony Cartlett, observa, algumas fontes antigas, no entanto, sugerem que o lar original dos caldeus era na Anatólia, agora parte da Turquia, antes de alguns deles migrarem para o sul, para a Mesopotâmia. Então, informação interessante aí, todos que estudam, né, a palavra de Deus, certo? Estudam. Certo, pessoal? Além disso, quando Abraão envia seu servo para escolher uma esposa para seu filho Isaac, ele orienta a ir para a minha terra e para meus próprios parentes. Seu servo foi para a cidade de Arã, em Aram Naharaim, além do rio, uma região a leste do rio Eufrates que se enquadra na descrição do norte de Ur, mas não do sul. Então, aqui é opinião do artigo, né? Mas há muitas controvérsias, né, que ainda levam aqui, certo? Muitas informações. A antiga cidade de Arã, na atual Turquia, fica a 44 km a sudoeste de Urfa, e faz sentido que o servo de Abraão fosse para cá. Então aqui ele fala sobre isso, tá bom, pessoal? Vocês podem analisar melhor lá no artigo, tá bom? Cidade de Arã. Olha que interessante, pessoal. Depois que Abraão deixou Ur, ele se estabeleceu em Arã durante anos, antes de seguir para Canaã. Então vamos ver pelo mapa lá de novo, né? Então a maioria opina que aqui Abraão saiu de Ur e foi para cá, para Arã, aqui no norte, certo? Tel Arã está localizada na planície fértil do rio Balik, um importante afluente do rio Eufrates, certo? Nos tempos antigos ficava na junção das principais rotas comerciais. Era um importante centro de adoração ao deus da lua, sim. As escavações revelaram um grande edifício de tijolos de barro que data do final do terceiro milênio a.C., que alguns acreditam ter sido antecessor do templo do pecado. Né? Sim, quer dizer, sim, aqui, né? O Deus sim. O pai de Abraão, Terá, pode ter adorado Deus sim aqui, como registram as escrituras. Vossos pais viveram além do Eufrates, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram a outros deuses. Arã é famosa por suas colmeias cônicas, um estilo usado na Mesopotâmia há milhares de anos. Os que vemos hoje aqui em Arã só foram construídos nos últimos 200 anos. Então olha que interessante, pessoal. Então tem essas estruturas lá, né? Vocês podem ver aqui, tá bom? Portão em Tel Dan. Olha que interessante. O portão da cidade de Canané de Lechem, né? Então aqui data do século XVIII e é o arco mais antigo do mundo, tá? Então por quê? Porque aqui está o famoso portão, tem a ligação frequentemente chamado de portão de Abraão, porque Abraão certa vez resgatou seu sobrinho Ló de seus sequestradores perto da cidade. Então está aqui, ó, o imponente portão de tijolo de barro foi construído no século XVIII antes de Cristo, né, pelos cananeus em Lechem, Dan, no lado oriental da cidade. Então tem até hoje aqui, vocês podem ver que existe hoje essa estrutura aqui e que é preservada, certo? Então por que aqui está ligado? A porta da entrada de Tel Dan foi provavelmente construída alguns séculos depois da morte de Abraão. Está incluído nessa lista por causa de sua associação com ele e porque é um exemplo de sistema de portão que seria familiar aos patriarcas. Olha só que interessante, hein, pessoal? Vocês podem ver muito mais aqui. Né? A Batalha de Sidim, né? Como vocês podem ver o mapa aqui. Também conhecido como Batalha dos Nove Reis, tá? Em Gênesis 14. Tá? Olha só. Gênesis 14, 1 ao 3, registra a Batalha de Sidom, nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar. Vocês podem ver toda a citação aqui, tá, pessoal? E todos esses se uniram forças no Vale de Sidim, que está no Mar Salgado, tá? Tá demarcado aqui, ó. Durante a batalha, o sobrinho de Abraão, Ló, é capturado e Abraão sai para resgatá-lo. Existem numerosos elementos dessa batalha no texto bíblico que refletem com precisão as condições da era patriarcal, indicando a sua antiguidade e não que tenha sido inventada mais de um milênio depois, como sugerem aqueles que defendem a hipótese documental. Né? Lembrando que esses Antônio, né, Miranda e outros alegam ali, né, que a Bíblia foi escrita no século VII a.C., né, somente ali compilado depois do exílio, né, muitas alegações, né? E que nós vemos aqui. Primeiro, nomes semelhantes aos dos reis desse relato foram encontrados em outros textos mesopotâmicos desse período. Em segundo lugar, após a queda da terceira dinastia de Ur, no final do terceiro milênio a.C.,
área não dominada por uma única potência, grandes e pequenas cidades-estado com alianças políticas em constante mudança controlavam áreas localizadas. Então aqui, ó, assim esta passagem reflete com precisão, ó, a situação geopolítica da era patriarcal. Price e Holden conclui: a antiguidade deste relato dentro do contexto mais amplo das narrativas patriarcais indica que há razões substanciais para considerar o todo como historicamente preciso, certo, pessoal? Historiadores falando, né? Não palpiteiro de YouTube, né, pessoal? Camelos domesticados, né? A gente vê aí os ateístas, céticos adoram citar contradições na Bíblia, tentando sempre encontrar contradições na Bíblia, mas não encontram contradições neles mesmos, né? Nas alegações deles mesmos. Não procuram investigar, não procuram estudar. E aqui nós demonstramos, certo? Então aqui vocês podem ver uma estátua de bronze do camelo bactriano, com arreios, data do final do século III ou início do século II, antes de Cristo. Tá? Olha que interessante. As escrituras registram que Abraão tinha uma caravana de camelos. Então aqui temos a citação, né? O seu servo levou 10 delas quando foi para o norte, em busca de uma esposa para Isaac. Alguns sugerem que isso é incorreto. O detalhe é anacrônico, uma vez que os camelos só foram domesticados no final do segundo milênio antes de Cristo, ou mais tarde, séculos depois de Abraão ter vivido. Por exemplo, Donald Redford sugere que os camelos não aparecem no Oriente Próximo como animais de carga domesticados até o século IX a.C. E aí, pessoal, como é que fica essa questão? No entanto, pesquisas recentes demonstraram que os camelos foram realmente domesticados antes da época de Abraão. Olha só, escritos petróglifos do Egito e de Wadi Nassib retratam humanos conduzindo camelos amarrados no terceiro e no final do segundo milênio a.C. E aí, como fica, pessoal? Como fica aí? Vocês respondem? Uma estátua de bronze, aqui já falei, ó, bronze terceiro e segundo milênio de Cristo, de camelo bactriano. Aqui já falamos, aqui, ó, essa, né? Comprova aqui, ó, dos Corcovos, com o que parece ser um rei, está no Metropolitan Museum. Então vocês podem ver aqui, além das representações artísticas, numerosas escavações todo o Oriente Próximo desenterraram restos de camelos em ambientes domésticos. Titus Kennedy conclui: ossos, cabelos, pinturas murais, modelos, inscrições, selos, documentos, estátuas, estelas de numerosos sítios arqueológicos, todos sugerem que o camelo era usado como animal doméstico no Antigo Oriente Próximo. Então aí, pessoal, vocês veem aqui mais uma alegação aí respondida. Certo, pessoal? Comerciantes asiáticos na tumba de Khnumhotep, né? Então vocês podem ver aqui a informação. O livro de Gênesis descreve o estilo de vida nômade dos patriarcas e relata a migração entre Canaã e o Egito. Tá? Quando houve fome na terra, Abrão e Sara desceram para o Egito. A pintura no túmulo de Khnumhotep II, em Beni Hassan, retrata um grupo de 37 asiáticos de Chute, área do Sinai, sul de Canaã, viajando para o Egito para fazer comércio. É uma evidência desse padrão. Então vocês podem ver muitas evidências aqui, ó, certo? Então temos esse retrato aqui nessa pintura. É uma representação viva de como Abraão e seus descendentes podem ter sido quando entraram no Egito. Gary Bivers observa: tanto os patriarcas bíblicos quanto os Beni Hassan asiáticos viajaram na mesma região, para a mesma região Egito, durante o mesmo período, séculos 20 e 19 a.C. Embora ninguém proponha que esses sejam os israelitas, são as pessoas certas, os lugares certos e o momento certo para oferecer os maiores insights sobre o mundo dos personagens bíblicos. Tá certo, pessoal? E aí, ó? Certo? Tabletes ou tabuletas de Mari, né? Tabletes. Aqui vocês podem ver uma das tábuas de Mari, né? Zindim. Mari foi uma próspera cidade, uma cidade próspera por mais de um milênio e serviu como capital dos amorreus desde 2000 a 1700 a.C. Tá? As escavações iniciadas em 1933 desenterraram mais de 15 mil tabuletas cuneiformes de argila nos últimos anos da cidade, que proporcionam uma visão fascinante das práticas sociais, econômicas e jurídicas desse período. Então vocês podem ver, pessoal, que a arqueologia aqui mostrando, ó, certo? O arquivo Mari é uma importante descoberta arqueológica que nos ajuda a compreender a história dos amorreus e a cultura mais ampla que ocorreu nos eventos do Antigo Testamento. Embora datem de um período posterior a Abraão, refletem algumas das tradições culturais de longa data da era patriarcal. Por exemplo, os textos Mari revelam que, se uma concubina desse à luz o primeiro filho, o seu direito de primogenitura poderia ser retirado se a esposa primária posteriormente desse à luz um filho. Vários lugares relacionados a Abraão
também são mencionados no texto de Mari. É mencionada a cidade chamada Nahor, que vocês podem ver aqui. Tá bom, pessoal? Muito interessante. Tumba dos patriarcas em Hebron, certo? Hebron, olha só. Aqui. A estrutura herodiana conhecida como Tumba dos patriarcas em Hebron, certo? Quando a esposa de Abraão, Sara, morreu, ele comprou uma cova funerária e o campo de Macpela de Efron, o Hitita. As escrituras registram que Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó foram todos enterrados nessa caverna. Dada a sua importância, os israelitas lembraram-se da sua localização ao longo dos tempos, e uma estrutura monumental foi construída sobre o local por Herodes o Grande. Está aqui, ó. Hoje, 6 cenotáfios medievais que comemoram os enterros dos patriarcas e matriarcas estão dentro do túmulo dos patriarcas em Hebron. Embora a situação política atual impeça uma escavação adequada, foram documentadas várias viagens clandestinas ao corredor e às cavernas abaixo da estrutura. Recentemente, 4 vasos de cerâmica que foram retirados das cavernas durante uma incursão clandestina em 1931 foram datados à Idade do Ferro, sugerindo que a caverna de Macpela era venerada pelos peregrinos durante a era do Primeiro Templo. Tá? Então, tá aqui. O cerco de Abraão na lista topográfica de Shoshenq, primeiro em Karnak, ou Sisak. Né? O relevo da parede do templo de Karnak fará Sisak, primeiro, né, junto com uma lista dos lugares que ele conquistou em sua campanha em Canaã. Tá? Então está aqui, ó, vocês podem ver. O faraó egípcio Sisak I invadiu as terras de Judá e Israel em 926 a.C. Quando retornou ao Egito, ele tinha um registro de suas vitórias escritas na parede do grande templo de Amon-Ra em Karnak. Ele se orgulha de ter conquistado mais de 150 lugares. Cada anel de nome representado como um prisioneiro amarrado com uma cartela, abaixo do qual um topônimo está listado em hieróglifos egípcios. Está aqui, ó. Em uma das formas ovais, localizada logo abaixo à esquerda do pé direito de Sisak, no relevo diz: o forte cerco de Abrão. Está aqui, ó. Este lugar estava localizado em Negueb, o que combinaria, né, uma região que Abrão frequentava, o que combinaria com um lugar, bem com o lugar que receberia seu nome. Esta é a única referência antiga e extrabíblica a Abraão. Tá? Olha só que interessante. O Monte Moriá, ou Monte do Templo. Né? Aqui tem um afloramento rochoso do Monte Moriá, dentro da cúpula da rocha. Tá? Está lá como que é. Ó. Um dos momentos mais marcantes na vida de Abraão foi quando o Senhor o chamou para sacrificar seu único filho, Isaac. Em Gênesis 22:2, vemos que Deus diz: toma teu filho, teu único filho, e oferece o holocausto. Então aqui está a citação. A região de Moriá é agora coberta pela moderna cidade de Jerusalém, e o próprio Monte Moriá é o monte do templo, o lugar onde Davi construiu um altar para uma praga, e onde Salomão mais tarde construiu o templo em Jerusalém. Tá? Joel Kramer observa que nem Abraão nem Davi escolheram o local para seus altares. O Senhor os escolheu, né? Hoje, tudo que é visível do Monte Moriá é o afloramento rochoso dentro do santuário islâmico conhecido como Cúpula da Rocha. Len Hittmeyer observou que os restos de uma trincheira nessa rocha, que teria servido de base para a parede sul do templo. Então, vocês podem ver tudo aqui. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, há muita informação mais no artigo aqui, vocês podem ver, está lá, tá? Vocês podem ver tudo isso lá, tá bom? Então, apesar do registro histórico fragmentado durante a Era Patriarcal, numerosos achados demonstram que a história de Abraão registra com precisão elementos culturais e lugares daquele período de tempo. Isto afirma a antiguidade das narrativas do Gênesis e contradiz as afirmações de que a história de Abraão foi a invenção de um grupo de sacerdotes que viviam no exílio babilônico, ou mais tarde, que o criaram para inventar uma história gloriosa para o seu povo. Pelo contrário, Abraão foi um homem real que viveu no momento real da história. Sua fé em Deus foi acreditada a ele com justiça, de modo que ele se tornou o pai de todos os que creem. Romanos 4, 3 a 11. Tá certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.